A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje, eu já quero te desejar um início de semana abençoado e que essa semana possa ficar marcada como uma semana que Deus irá falar ao seu coração, que Deus irá confirmar o propósito e a missão que Ele já tem posto no seu coração, ou se você ainda não descobriu qual é o propósito da sua vida, que Deus revele a você e te dê o direcionamento e o caminho para concluir a missão e o chamado a qual Ele chamou somente você. E que você possa crescer no corpo de Cristo para ser um servo, um filho e um amigo melhor ao nosso Deus. Hoje vamos falar sobre sermos purificados pelo sangue. Lá em Tito, capítulo 2, versos 13 e 14 diz assim: Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, com a finalidade de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, ao longo da história, o povo de Israel constantemente desobedeceu a Deus, murmurou e se prostituiu espiritualmente através da idolatria. Uma geração inteira foi impedida de entrar na terra prometida por conta da desobediência. E assim como ele, nós também não poderíamos entrar no paraíso de Deus, no paraíso eterno, no reino dos céus. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito como sacrifício pelos nossos pecados e nos purificou, nos dando uma nova vida, uma nova chance. Ele fez para si um novo povo a partir da semente do antigo. Um povo de toda língua e nação, remido e separado para ele e que confessa o nome de Jesus. Ele nos deu uma nova natureza, uma nova filiação, uma nova identidade. E por causa desse nosso novo estado espiritual, nós somos habilitados a estar com Ele na vida eterna. Não são todos que entrarão no céu, somente os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por meio do seu sangue, nós somos purificados e remidos. O sangue de Jesus nos limpa para uma nova vida. Assim não precisamos mais voltar para as impurezas do passado. Você tem vivido de acordo com a pureza que o Pai já deu a você? Se você já aceitou a Jesus, se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, você tem vivido de acordo? Nós vemos aqui que o povo de Israel, ele já havia recebido a promessa, ele já havia saído da situação de escravo do Egito. Deus libertou, Deus fez milagres, levantou líderes, guiou, sustentou durante 40 anos no deserto. Mas por conta da desobediência, por conta da idolatria. Irmãos, idolatria não é só adorar outros deuses. Mas se você coloca a sua família na frente das coisas de Deus, você está fazendo idolatria. Se você coloca o seu trabalho financeiro, a sua economia na frente de Deus, isso é idolatria. Se você coloca a procrastinação, a sua preguiça, a sua falta de disposição na frente de Deus, isso é idolatria. Porque idolatria é colocar qualquer um ou qualquer coisa à frente de Deus. E nós vimos que o povo que era escravo e que foi liberto e que foi sustentado por Deus, que foi alimentado com o maná, com o pão que caía do céu, e viu todos os milagres de Deus durante 40 anos, deixou de entrar, deixou de receber a promessa. Toda uma geração deixou de receber uma promessa por causa da desobediência. Mesmo você já tendo sido alcançado por Jesus,
quantas promessas você tem deixado de desfrutar e quantos milagres de Deus você tem deixado de ver, de ouvir e de vivenciar por conta da sua desobediência. Porque em meio a Jesus te tirando de uma vida de escravo, te tirando no meio do mundo e te dando uma nova vida em Cristo Jesus, lavado e remido pelo seu sangue, você no meio de tudo que Deus fez, ainda sente falta das coisas do Egito, ainda sente falta das impurezas do mundo, ainda sente falta do tempero do Egito, das cebolinhas do Egito e de tudo que havia no mundo. Irmãos, o pecado nos mancha e nos desfigura, faz com que fiquemos longe e vazios de Deus. O pecado sempre nos rouba alguma coisa, mas quando decidimos abandonar o pecado, nós deixamos de ser escravo e caminhamos na direção do Pai. Encontramos perdão e aceitação. No caminho de volta, pode ser que percamos alguma coisa, porém qualquer perda nunca será maior do que o que iremos ganhar ao andar do lado do Pai. A palavra de Deus diz que a matemática de Deus é bem diferente da nossa. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, por amor da causa, por amor de Cristo, achará a sua vida. Em nossa caminhada com Ele, precisamos constantemente sermos purificados e limpos pela ação da palavra e do Espírito Santo. Nós já somos salvos em Jesus e remidos espiritualmente pelo seu sangue, porém temos um caminho a ser seguido em rumo à maturidade. A santidade é uma escolha diária. Jesus deixou bem claro: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia. Ele não pediu para que você tomasse a sua cruz uma vez, uma decisão, um dia que mudaria a sua história, não. Todos os dias. A santidade é uma escolha diária. Todos estamos a um passo da queda. Então, esteja perto do povo de Deus, e isso te ajudará imensamente na sua caminhada. Viva uma santidade e viva a comunidade, junto com o corpo, para poder experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Então que essa palavra confronte você no dia de hoje e te faça despertar. Porque não é só porque você saiu de uma situação de escravidão e Deus tem te sustentado que você desfrutará de todas as promessas mesmo sendo desobediente. Se você não obedecer a Deus, Ele não deixará você desfrutar de todas as promessas que Ele tem para você. Deus, Ele promete a Abraão que Abraão teria uma terra e teria uma herança, e a sua geração, a sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas Deus diz: Abraão, saia da sua terra e da sua parentela. Abraão, ele leva a sua parentela, ele leva o seu sobrinho. Mas a promessa de Deus, ela só é cumprida quando lá na frente Abraão toma uma decisão e pede para que a parentela que ele havia trazido consigo se afaste. Então, quando ele cumpre a parte dele, ele obedece completamente, ele já havia abandonado a sua terra, mas ele ainda estava preso à sua parentela. No momento em que ele abandona a sua parentela e diz: olha, segue o seu rumo, porque essa é a vontade de Deus. Aí sim, Deus o chama e diz: olhe para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste. Tudo isso darei aos seus descendentes. Então, ainda que a promessa havia sido feita no passado, ainda que Deus houvesse sustentado ele e ele tivesse oferecido holocaustos, sacrifícios, a promessa só concluiu
quando ele obedeceu completamente à voz do Senhor. Então que essa palavra confronte o seu coração e que você, de uma vez por todas, olhe para a sua vida e veja quais áreas você ainda não tem sido obediente, quais áreas você ainda tem murmurado contra a voz do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus faça você se entregar mais, se dedicar mais ao reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.